Olá, seja bem-vindo de volta. Você deve ter percebido que até o momento a gente fez uma série de transformações, ações no Blender, mas nada foi feito à toa, correto? O Blender trabalha com mods. O mods que a gente estava trabalhando até o momento é o Object Mode. Sem muita enrolação, vamos falar e já mostrar o que seriam esses mods. Aqui na minha viewport tem um botãozinho escrito Object Mode. O que seria este Object Mode? É nada mais do que um modo em que eu mexo no objeto por inteiro. No caso, eu posso selecionar minha câmera, minha lâmpada e meu cubo. Eu vou deletá-los aqui só para exemplificar melhor. Eu vou deletar, adicionar um Monkey, correto, deixe ele adicionado. Ao clicar neste botão, vai aparecer uma série de opções. Eu tenho o Object Mode, que mexe no objeto como um todo, e o Edit Mode, que mexe no objeto em si. Veja o que aconteceu. Apareceu uma série de pontinhos no meu objeto. Eu acabei de entrar dentro dele. Como assim acabei de entrar dentro dele? Se eu adicionar, no caso, um cubo aqui, selecionar meu macaco e apertar Tab, o Tab serve de atalho para entrar no modo Edit e para retornar no modo Objeto. Eu aperto o Tab e entrei no modo de edição. Veja, eu não consigo mais selecionar o meu cubo. Por quê? Porque agora eu estou no modo de editar meu objeto, de fazer a modelagem. Como assim fazer a modelagem? É aqui onde eu estarei fazendo as deformações do objeto para criá-lo, seja para deixá-lo mais gordo, para criar personagens, para criar casas, para criar maquetes, para criar carros, para criar, enfim, para criar tudo. É neste modo que eu irei criar as coisas. E como eu crio essas coisas? Através da movimentação desses pontinhos, chamados vértices. E como eu seleciono vértices? Da mesma maneira que eu fiz no modo de objeto. Botão direito, ó. E para selecionar mais de um vértice simultaneamente, seguro o Shift. E para movimentá-lo? Então, ou aperto G, ou faço a movimentação pelos manipuladores. Interessante, não é mesmo? Se eu quiser fazer a movimentação limitada pelo eixo Z, utilizando a tecla de atalho G, Z. Não é interessante? Vamos fazer um pequeno teste? Eu irei fazer a movimentação desses vértices no eixo Y. Volto no modo de objeto, veja o que aconteceu. Eu mudei o volume do meu macaco, mudei a forma. Pela primeira vez você está vendo, se você é novato em ambiente tridimensional, pela primeira vez você está vendo um processo de modelagem. O que eu acabei de fazer aqui foi uma modelagem, foi uma deformação do objeto. E a deformação desse objeto é feita através dessas movimentações pelos manipuladores e pelas teclas de atalho. Continuando, eu posso selecionar através de vértices, correto? Mas eu posso fazer seleção desses objetos de outra maneira? Sim, através do B, do C, do Ctrl, e eu estou tirando a seleção com o A, da mesma maneira que eu faço no modo de objeto. Aperto A, eu tiro a seleção. Aperto A novamente, eu faço a seleção. Um pequeno detalhe. Ao movimentar meu objeto, as coordenadas não se mexem. Por que elas não se mexem? Veja, que nem aqui neste modo. Por que elas não se mexem? Pera aí, daqui a pouquinho eu já explico esse botãozinho. Por que elas não se mexem aqui? Por quê? Porque eu estou movimentando os vértices, e os vértices, o meu volume, eles têm outras coordenadas. Como assim? Se eu seleciono todo objeto, ele meio que calcula a massa total do meu objeto e cria umas coordenadas aqui, e assim eu posso movimentá-lo. Ao selecionar um único vértice, eu consigo movimentá-lo através de coordenadas. No caso, eu posso botar 5, 10... Da mesma maneira eu consigo fazer com vértices isolados. Mas enfim, não se apegue isso agora. Se você quiser, pode até esquecer do que eu acabei de falar. O que eu quero te passar aqui agora é que existe isso. Só para você ter uma noção de como o Blender funciona. Bem, então você não precisa gravar isso na sua mente. Você só precisa saber que existe. Bem, prosseguindo. Esta é a única maneira de fazer seleção no Blender. Deixa eu jogar o meu vértice aqui de volta. Aí consegui trazê-lo de volta com muita calma. Bem, o único meio de seleção do Blender, eu posso selecionar através de vértices, mas também eu posso selecionar através de polígonos, através de arestas, através de faces. Como assim? Ao apertar Ctrl Tab, vai aparecer Mesh Select Mode. Ao clicar em Edge, eu consigo selecionar através
de edge, de arestas. E ao clicar neste botãozinho, eu tenho os polígonos, as faces. Bem, ou venho aqui nesses botões ou aperto o Ctrl Tab. Bem, Daniel, você acabou de falar de polígono. Eu já ouvi falar disso antes. O que seria o polígono? Um vértice por si só, ele não tem volume. O que tem volume são os polígonos, ou seja, os polígonos são os que dão forma ao objeto. Bem, você já aprendeu aqui nesta aula como fazer movimentação de polígonos e vértices, não é mesmo? Não é mesmo? Então, se eu fiz isso, aprendi a selecionar, aprendi a movimentar, aprendi que o polígono é o que dá forma ao meu objeto. Eu posso excluir eles? Posso. Ou apertar no modo de edição, selecionar no caso um vértice, apertar Delete ou o X do teclado, vai aparecer um menuzinho, onde vai ter uma série de opções. No caso, se eu colocar vértice, ele deleta o vértice. Se colocar Edge, não aconteceu nada. Por quê? Porque ela deleta uma aresta, uma Edge. Veja, ó. Agora deletou a Edge. Se eu apertar faces, não aconteceu nada, porque eu não tenho uma face selecionada. Apertar face, eu tenho uma face excluída. Então, existem várias maneiras de de excluir vértices no Blender. Existem outras, só que eu não vou abordar isso agora, nem sei se estarei abordando no tutorial futuro, porque são ferramentas que você vai utilizar só quando estiver mais avançado no Blender. Bem, o que você precisa saber aqui é com relação ao vértice, edge e faces. Bem, continuando. Fora os modos do Blender, Edit Mode e Object Mode, eu também tenho outros modos, como o Sculpt Mode. Sculpt Mode nada mais em que transforma o objeto de uma maneira que seja editável, como uma massinha. Ele dispõe de uma série de pincéis que você molda, como se estivesse moldando com a mão. O Vertex Paint, que é para pintar os vértices, que são esses pontinhos. E o Weight Paint, que está relacionado à influência de ações no Blender, no caso partículas, armature. Você deve estar confuso agora porque eu falei isso, não se preocupe que estarei dando uma introdução em futuros tutoriais. O Texture Paint, que é para pintar textura no Blender. Correto? Mas o que interessa aqui agora é apenas o Object Mode, que mexe o objeto como um todo, e o Edit Mode, que mexe no objeto em si. O que eu quero lhe apresentar mais aqui agora é com relação aos modos de visualização do Blender. Deve ter percebido que nossos objetos estão sólidos. Como assim sólidos? Veja, ao clicar e entrar no modo de edição, eu não consigo selecionar a parte de baixo, apenas se eu rotacionar a minha câmera, não é mesmo? Então, mas se eu quiser selecionar a parte de trás, sem rotacionar a minha câmera, eu posso apertar Z. Mas ao apertar Z, esse local mudou. O que aconteceu? Ele foi para o modo Wireframe. O Wireframe é nada mais do que mostra o aramado, as arestas do meu objeto. E assim eu posso selecionar a parte traseira, ó, sem rotacionar a minha câmera. Perceba que eu estou no modo perspectiva, você pode vir no modo ortográfico também, tá? Isso é relacionado à sua navegação. Bem, prosseguindo, fora o wireframe que mostra as arestas do meu objeto, que é acessível através da tecla de atalho Z, eu também tenho o Texture Edge, que mostra a textura do meu objeto. Não estou no modo de textura, não tenho textura no meu objeto, então não vai mostrar. E o Render Edge, que vai renderizar minha imagem aqui em tempo real na minha viewport. Eu tenho o Bounding Box, que vai mostrar o meu objeto como se fosse uma caixa. Veja, ó. Isso facilita para deixar a nossa cena mais leve. Legal, Daniel, mas aqui mexe no modo de visualização do meu objeto como um todo. Eu posso mudar a visualização do objeto separadamente? Logicamente que pode. Aqui no modo de objeto, perdão, no menu de objeto, além do painel de transformações, também tem aqui a aba Display. O que é essa aba Display? Nada mais do que mostra a maneira como o nosso objeto irá se comportar na minha viewport. Como assim? Se eu vir colocar Wire, ele vai deixar o nosso objeto no modo Wire. Mesmo que eu faça a mudança aqui, ó, na minha viewport, ele não vai mudar. Por quê? É uma propriedade dele se mostrar no modo Wire. Se eu retornar aqui para o Solid, ele fica no modo sólido novamente. Assim como eu posso deixar no modo Bounds. E eu vou deixar no sólido aqui novamente, ou seja, o Blender trabalha com propriedades para cada objeto separadamente. Cada objeto tem seu nome, cada objeto tem seu modo de ser desenhado na viewport, cada objeto tem suas coordenadas, enfim, o Blender trabalha com propriedades para cada objeto independentemente. Basta você setá-las da maneira que você deseja, correto? Então,
Também é uma maneira muito interessante, ao clicar no Wire, o Blender ele fica aparecendo os arestas do meu objeto. É mais por questão estética mesmo, quando você quiser fazer algum tipo de modelagem, como esculpir meu objeto. Se você quiser ver as arestas do objeto, é importante deixar o Wire ativado. Bem, sem complicar muito, o próximo passo é falar com relação ao painel de propriedades, há algumas outras opções que eu encontro aqui nele. Como assim, Daniel? Apertar N, eu abro o painel de propriedades, correto? Eu tenho aqui com relação às coordenadas, View, utiliza cursor, mas eu também tenho aqui o Display. Não, perdão, não é o Display não, é com relação ao Shading. O que é o Shading? A maneira como o Blender dispõe, desenha as coisas na média de trabalho é feita também através deste shading. No caso, o Multitextured, ele mostra, no caso, se eu deixar no modo textura, ele vai deixar minha textura de modo mais simples. Se eu deixar no modo GLSL, que tem que ver se sua placa suporta, ele vai deixar o nosso objeto de uma maneira mais desenhada, melhor vai ter influência de sombra, vai ter uma série de influências que você não encontra no Multitextured. Bem, mas não é interessante falar para você isso agora, ó, deixa no modo Textured, porque se eu deixar no Solid, ele sempre vai ser sólido, independente do modo. Agora, se eu deixar no Textured, ele vai ser dependente do modo que eu deixar aqui. Então, se eu deixar Multitextured e o GLSL, é a maneira como o Blender vai desenhar os meus objetos na Viewport. Correto? Então, ou seja, se você tiver com algum problema com relação ao desenho, você pode alternar entre essas opções aqui no painel de propriedades, correto? Então, vou voltar aqui no modo Solid e eu finalizo a minha aula por aqui. Você já viu aqui, acompanhou com relação aos modos, modo de visualização e algumas outras opções, como movimentação de vértices. Na próxima aula já estarei falando com relação Perdão. Já estarei falando com relação à movimentação, a transformações e criação de novos polígonos no Blender no modo de edição, para você efetivamente fazer modelagem no programa. Até a próxima.